Olá pessoal, estamos aqui de volta e hoje vamos falar um pouquinho sobre views. Bom, as views a gente já acabou comentando um pouquinho antes, mas agora vamos adentrar um pouquinho mais para poder entender como, como que elas funcionam, o que, que elas realmente são. Então, vamos lá. Bom, primeiro, o que, que são views? Então, segundo o Android, a Vue ela é uma classe base né, para os widgets do nosso celular, que são utilizados para criar componentes de UI interativos, que são como botões, campos de texto, etc. Pode ser botões de imagem, pode ser exposição de imagem só. Então, tem vários campos que a gente pode estar tratando como views, certo? E ela basicamente ocupa uma área retangular na tela e ela é responsável pelo desenho e manipulação de eventos, ok? Então, por mais que você tenha lá um botãozinho redondo, uma imagem redonda, aquela view ela não é redonda, aquela view é quadrada, somente a parte visível que fica para o usuário como redonda. Então, alguns exemplos são campos de texto, botões, botões de imagem, campos de imagem, então, vários tipos. Aqui nós podemos ter um bom exemplo de uma imagem aqui, ó, redondinha, só que ela não é redonda, ela ocupa todo o canto aqui desse quadrado, certo? Mas apenas a parte que é mostrada ao usuário é a parte que fica redonda, certo? Temos uma outra view aqui de texto, temos uma outra view de texto aqui embaixo, outra view de texto aqui, enfim, temos várias views. Temos aqui também, nesse aplicativo do banco, temos aqui outra text views, outra text view, views de texto aqui, ó, mais para vocês. Temos aqui uma image view, que é uma view de imagem. E temos aqui também nessa outra aqui alguns botões, né? Então, nessa do Gmail temos botões aqui, temos botões aqui. Então, todas essas são views, ok? Então, nossas views elas podem ser de vários tipos. Aqui são alguns deles. Então, temos o text view, a uma view que mostra algum texto. Temos um button, temos um image view e temos o edit text, que é uma view que mostra um campo de texto editável. Então, aqui são vários exemplos, ó, text view, um image view com retorno à imagem, e aqui uma view de edit text, certo? E aqui é um botão. Então, aqui tem outro aplicativo também com botão, outras views de texto, views de imagem, que são chamados os image views, certo? Então, vamos lá. E essas views aqui, tanto essa view é importante porque, então, essa view ela é uma classe que ela tem como filhas aqui os edit text, button, text view, além de várias outras, image view e muito mais, certo? Só que também tem como filha um view group. Então esse view group ele tem como filhas um frame layout, um inner layout, um relative, e vários outros layouts, coordinator layout. Então esses layouts são que vão estar guardados todas essas views anteriores, essas views de edição de texto, de botões, de text views, né? As views de texto. Todas essas aqui elas vão estar, na verdade, sendo trabalhadas todas dentro de um layout. A gente chama normalmente de layout by. Ok? Então, a gente já viu um pouquinho sobre a nossa view, como é que abre, como é que fecha. Então, é só para a gente relembrar aqui como é que abre, que é o menor que, depois o nome. Colocamos os nossos atributos aqui, lembrando que são obrigatórios os atributos de largura e altura. E fechamos a nossa view, certo? E para encontrar os erros no XML, né? Então é bom a gente estar sempre atento. O pessoal que está iniciando não se atenta tanto a isso, né? Então sempre que a gente vê algo sublinhado de vermelho, então corre lá que tem alguma coisa errada. Fique bem atento, porque seu código não vai rodar, não vai ser executado se você tiver algum erro desses aqui, certo? Aí temos algumas propriedades aqui que são, a gente tem essas propriedades como padrões, né? Então, as views elas precisam ter uma largura e uma altura definida,
são atributos obrigatórios, certo? Então, se eu tenho um retângulo, eu preciso dizer qual a largura do meu retângulo, qual a altura do meu retângulo. Até se for zero, eu preciso dizer que é zero. Então, eu não posso simplesmente deixar assim preencher. Mas ele tem algumas propriedades para esse atributo que podem ser preenchidos de acordo com o conteúdo da view. Por exemplo, se eu tenho uma view de texto, eu posso dizer que o tamanho dela vai variar de acordo com o tamanho do texto que foi inserido lá. Então, posso fazer isso. Ou eu posso dizer que ele vai se adaptar ao layout py. O layout py é o de trás. Então, se eu quiser colocar um match point, ele vai pegar, se eu colocar na largura, por exemplo, ele vai e se adapta de um lado ao outro da tela. Do layout, lembrando que é dentro do layout que ele estiver inserido. Temos também alguns atributos como o text size, que vai definir o tamanho do texto, e para o text size vamos utilizar a medida SP. Lembrando que para a largura e para a altura, a gente vai utilizar a medida DP. DP significa densidade de pixel independente de densidade. Então, a gente vai ver já como é que isso funciona e por que a gente coloca o DP, certo? E o SP também a gente vai colocar somente para o texto, que é o pixel independente de escala. Mas também podemos definir o tamanho do texto como o text appearance, que ele vai se adaptar de acordo com o padrão do seu celular. Então, independente de você ter um celular pequeno, grande, de Full HD ou não, então ele vai se adaptar ao padrão do seu aplicativo, do seu celular, do seu aparelho individual, certo? Ele vai pegar o padrão largo, um padrão grande, né? Nesse caso aqui, mas também tem os padrões médio, pequeno inverso, que ele modifica também a cor. Então, temos várias propriedades. Então, por que utilizar DP e não pixel? Então, se eu tenho um aparelho aqui de resolução média e ele ocupa 2 pixels, então se eu colocar 2 pixels, vai vir aqui, ó, 2 por 2, 2 na largura e 2 na altura, e vai simplesmente ocupar esse espaço. Só que se eu trocar de aparelho, pegar esse espaço aqui, 2 pixels, e colocar no celular de resolução extra alta, ele vai ficar muito menor. Olha a diferença do média, de resolução média para resolução extra alta. Então fica uma diferença absurda. Então suas views nunca vão ficar posicionadas da maneira que você gostaria. Então a gente, utilizando o DP ou o SP, a gente tem uma ideia um pouquinho diferente, na verdade. Que se a gente tem 2 DP, então a gente utiliza essa medida para um celular de resolução média. Já se a gente mudar para um de resolução extra alta, ele vai ocupar o mesmo tamanho, independente da quantidade de pixels, certo? Por isso que a densidade, pixel é independente de densidade. Então, independente da densidade de pixels que tiver aqui, ele vai ocupar esse tamanho, certo? Então, não precisa se preocupar. Outras propriedades que a gente tem são o text color, que vai definir a cor do texto, o background, definir a cor de fundo da view. Então, normalmente as cores de views são invisíveis, então são transparentes, né? A gente vai e pode colocar uma outra cor. Essa cor a gente pode chamar ela pelo código hexadecimal ou pelo nome quando ela já está cadastrada no arquivo colors, certo? E temos aqui o atributo text size para definir o tamanho do texto, que a gente já utilizou aí no aplicativo da última aula. E só para lembrar aqui de novo que a gente pode utilizar o SP quando estiver tratando aqui de text views ou botões, sempre que a gente for utilizar a medida de texto, certo? E para o image view, a gente tem uns atributos que é essencial, né? Que é o src, que é ele que vai mostrar onde essa imagem está. Então ele chega a ser mais importante até do que a largura e a altura, porque se eu tenho um campo para mostrar uma imagem e eu não digo onde está essa imagem, por que eu vou ter um campo de imagem, né? Então é bem lógico. Então aqui é onde a gente vai fazer a consulta. Então se eu quero consultar todas as minhas imagens, a gente já viu que elas vão estar na pasta Drawable. Então eu utilizo o @Drawable para poder acessar, barra o nome do meu ícone que eu quero colocar lá naquele image view. Então esse meu atributo ele vai receber a imagem do XML
eu posso centralizar ele aqui da maneira que eu quiser, colocar a minha imagem na minha view da maneira que eu quiser. Se eu colocar o center crop, ele vai centralizar e talvez ele corte um pouquinho da nossa imagem. Se eu colocar no centro, ele vai posicionar no centro, sem se preocupar também com as pontas, mas se eu colocar center inside, ele vai se preocupar em manter meu objeto além de no centro, ele vai reduzir a qualidade, o tamanho dele, na verdade não a qualidade, vai reduzir o tamanho, e vai inserir dentro da minha image view, certo? Depois eu posso ter também o fit center, fit start, fit enter, então vou ter todos esses atributos que eu posso estar consultando. A minha ideia é quando eu aperto o atalho Ctrl/barra de espaço, ela vai de autocompleto, abre a janelinha com todas as opções disponíveis. Então a gente pode estar testando no dia a dia qual se adequa melhor à nossa real necessidade. Então, algumas atribuições de largura aqui, só para a gente lembrar, a gente pode colocar como DP, só que a gente pode adaptar também como conteúdo ou como adaptado ao pai. Então, ó, dessa maneira aqui, ó, ela tomou metade, ficou fixo o tamanho. Aqui ela ficou o tamanho do conteúdo realmente. E aqui ela ficou adaptado a ViewPy, ou seja, a view de trás, né, que está em laranja. Mas a gente tem algumas vantagens e desvantagens de utilizar o Matchply. Então, uma das desvantagens é que no caso da imagem a gente acabou perdendo um pouquinho da resolução dela, porque ela acabou esticando a imagem demais, sendo que a imagem é desse tamanho, certo? Pronto, vamos encerrar aqui.